Glória a Deus. Diga, Deus é bom. Amém? Senta aí dando glória a Deus. Nós vamos ministrar nessa noite. Diga assim que Deus é bom. Diga, o diabo não presta. Aleluias. Amém? Então, acredito que é importante você atentar para o que vai ser falado nessa noite. A palavra do Senhor, ela renova a nossa vida, né? Ela se renova todos os dias, mas ela também renova a nossa vida. É como uma água que vai limpando, vai lavando tudo aquilo que é sujo. Eu lembro, quando eu falo sobre isso, eu lembro de um grande homem de Deus, um grande evangelista. Ele falou certa vez, ele falou assim, olha, é muito fácil falar de Jesus para as pessoas que não conhecem Jesus. É só a pessoa conhecer água e sabão. Aí, como assim? É muito simples você falar que, olha, o pecado é a sujeira. No céu não entra sujeira. Jesus, que é a água e o sabão, a palavra dele, nos limpa de todo o pecado, para que nós possamos entrar no céu. Amém? Eu acredito que as donas de casa entenderam. É bem simples falar de Jesus. Tem gente que pensa que é bem difícil falar de Jesus, que Jesus é algo assim. Não, irmãos, é bem simples mesmo. Quando você fala as boas novas, você fala a verdade, vive a verdade, é fácil para você. Amém? Glória a Deus. Então, eu quero compartilhar com vocês hoje, e o tema, ele é bem importante, e eu vou começar de trás para frente desse tema, mas o tema que nós vamos falar hoje é sobre frutificação. Diga frutificação. Diga aumento. Diga crescimento. Diga frutificação, aumento e crescimento. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Amém. Isso aí precisa estar tabernaculado dentro de você, isso precisa estar bem registrado dentro de você, porque você precisa entender isso, que a vida do cristão, ela é uma vida que tem frutificação, é uma vida que tem aumento e que tem multiplicação. Amém? Eu quero que você repita comigo, e eu vou falar isso aqui, você vai falar bem alto. Amém? Quem permanece em Cristo? Amém. Vamos falar de novo? Quem permanece em Cristo? Frutifica. Quem persevera, aumenta. E quem confia até o fim, transborda em abundância. Amém? É algo bem simples mesmo, mas eu queria compartilhar isso com você. Quem permanece em Cristo vai frutificar. Não tem como você estar em Cristo e não frutificar. Se não está frutificando, tem alguma coisa errada. E a gente vai entender talvez o porquê e o quê, e as causas e as consequências disso. Quem não persevera, não tem aumento. O aumento vem para quem persevera. Ficou calado? Porque às vezes as pessoas até frutificam, elas começam, mas às vezes elas não perseveram, e aí por isso que não aumenta. Então, permanecer em Cristo vai fazer você frutificar. Então, algumas pessoas, elas estão em Cristo, aí elas frutificam. Mas por que elas não aumentam, pastor? Porque elas não perseveram. Se não persevera, não aumenta. E quem confia até o fim, transborda em abundância. Às vezes as pessoas, elas deixam de crer no processo de que vai transbordar. Então ela vai enchendo, aí ela fica ali cheia, mas ela não crê para transbordar. Então é importante você crer até o fim. Diga até o fim. Diga até o fim. Diga até o fim. Quem transborda é quem vai até o fim. Vou falar de novo para você. Quem transborda é quem vai até o fim. Pastor, não estou transbordando, então, porque não chegou o fim ainda. Pastor, não estou aumentando, então continue perseverando. Eu quero começar de trás para frente, irmãos, porque para a gente poder entender o que é frutificar, o que é aumento e o que é crescimento, a gente precisa entender o contrário disso também. O que é não frutificar.
as causas e consequências de não frutificar. E eu quero compartilhar isso com você. Por quê, irmãos? Porque no meio do povo de Deus não deve haver esterilidade em nenhuma área da nossa vida. Não deve haver, irmãos, no nosso meio pessoas estéreis, né? Ou pessoa estéril. Em qualquer área, seja no corpo físico, seja nas finanças, seja na amizade, seja no amor, seja em qualquer lugar, seja no seu ministério, se está estéril, tem alguma coisa errada. Porque no meio do povo de Deus, a Bíblia garante isso, você vai ver que está escrito na Bíblia, que quem está em Cristo frutifica. Se não está frutificando, está estéril, tem alguma coisa errada. Não é assim que funciona no corpo físico? Quando uma mulher ela não pode gestar um filho, ela tem alguma coisa no corpo físico dela que impede ela de ter um filho, então essa mulher é uma mulher estéril. Então, ela não pode ter, mas porque tem alguma coisa que está errado ali no corpo dela, não é? Porque a mulher ela nasceu para reprodução também. Então, os órgãos da mulher, ela foi feito para isso. Se esse órgão não está funcionando para isso, é porque tem alguma coisa errada. Amém? Isso é natural, isso aí a medicina fala, não precisa você ser um expert, você ser um teólogo para você saber disso. Se Deus fez de uma maneira e não está funcionando da maneira que Deus fez, tem alguma coisa o quê? Errado. Você não pode aceitar, irmãos. Se tem alguma coisa que está errado, fora daquilo que Deus colocou, você não pode aceitar como normal. É a primeira coisa que eu quero ensinar para você. Não aceite como normal qualquer coisa que esteja fora daquilo que Deus projetou. Se Deus projetou você para ser um sucesso, não aceite ser um fracasso. Se Deus projetou você para prosperar, não aceite você ser miserável. Se Deus projetou você para ter saúde divina, não aceite doença no teu corpo. Se Deus projetou para que a tua família seja uma bênção, não aceite ter uma família fracassada. É um posicionamento, irmãos, isso. Mas nós vamos entender que também existem coisas que favorecem para que isso aconteça. Porque às vezes as pessoas colocam tudo na culpa no diabo, colocam tudo na culpa disso, na culpa do outro, mas a gente precisa ver se a culpa não é nossa. Vamos lá ver. Primeira coisa, irmãos, João 15:15, ou João 15:5. Antes, deixa eu ler com você para você entender que a vida do cristão, ou do crente, ou do filho de Deus, ela é uma vida de multiplicação, uma vida de aumento. Ezequiel, capítulo de número 36, verso de número 11. Vamos partir daqui, porque daqui a gente vai entender. Vamos colocar essa base primeiro, aí depois a gente vai trabalhar em cima disso aí. Ele diz o quê? Multiplicarei homens e animais sobre vós. Eles se multiplicarão e serão fecundos. Falo-ei habitar-vos como dantes, e vos tratarei melhor do que outrora, e sabereis que eu sou o Senhor. Eu estou pegando isso aqui lá do Antigo Testamento para que você veja que no Antigo Testamento e no Novo Testamento fala sobre multiplicação. Fala que Deus vai te multiplicar, que Deus vai fazer você abundar, que Deus vai fazer você aumentar. Então você precisa entender que isso é bíblico, amém? Diga assim, frutificação, aumento e crescimento. Diga multiplicação. Diga é bíblico. Diga está na Bíblia. Diga é para mim. Diga eu não aceito menos do que isso. Agora sim, João 15:5. Então a gente sabe que a gente nasceu para multiplicar, a gente nasceu para frutificar, a gente nasceu para aumentar. Mas olha o que diz João 15:5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, daqui a pouco a gente vai falar sobre essa primeira parte, e eu nele, esse dá muito fruto. Aí o interessante que eu quero pegar agora, depois a gente vai tratar da primeira parte, mas essa última parte, porque sem mim nada podeis? Nada podeis? Nada podeis? Ou seja, irmãos, uma das causas de você ou qualquer outra pessoa não frutificar é você fazer as coisas sem Jesus. Uma das causas de você, porque ele fala lá em cima, eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá o quê? Muito fruto. Aí ele fala, porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, se não tem muito fruto, é porque tem alguma área da tua vida que você está fazendo sem Jesus. Toda área da sua vida que você não envolve Jesus, sem mim nada podeis fazer. Você não consegue fazer. O fruto é pequeno, o fruto é mirrado, não consegue fazer porque você não está envolvendo Jesus. Seja na tua empresa, seja na tua casa, seja na tua família, seja nas tuas finanças, seja no teu corpo físico. Se você não envolver Jesus na sua saúde, a sua saúde vai de
A sua não. Você entende isso, irmão? Porque sem mim nada podeis fazer. Então, uma das coisas que a gente precisa entender, que a gente, ou qualquer pessoa, a gente não, mas qualquer pessoa que não está frutificando, é uma desconexão da videira. Pessoas que estão desconectadas da palavra, pessoas que estão desconectadas da igreja, pessoas que estão ela não consegue, irmãos, frutificar. Ela até pode durante um tempo, quando você tira um galho, ele até fica verdinho durante um tempo. Se tiver algum fruto ali, o fruto ainda fica por aqui durante um tempo. Mas em pouco tempo, irmãos, esse galho vai secar, esse fruto vai cair e não vai dar mais fruto. Porque é isso que você precisa entender. Se não for plantado, não vai dar mais fruto. Não frutifica. E se tem alguma área da tua vida que você não está frutificando, é porque está desconectado da videira, desconectado da palavra, desconectado de Jesus. É qualquer área, seja na família, seja no teu ministério, seja na igreja, seja no seu departamento, seja no teu trabalho, qualquer área. Se você desconectou aquela área de Jesus, tem gente que desconecta o dízimo e a oferta, desconecta as finanças do Senhor. E aí vive numa miséria. Aí fala assim, pastor, me ajuda que não sei o quê. Aí a pergunta que muitas vezes a gente faz, rapaz, você é fiel com as suas finanças ao Senhor? Você é uma pessoa que é generosa? Você está cumprindo a palavra? Porque se você cumprir a palavra, vai frutificar. Permanece que vai frutificar. Agora, se você não cumprir, vai dar errado. Não tem como dar certo. Outra coisa, irmãos, coloca lá para mim aquela imagem lá, Luan. Aquelas imagens que eu mandei para você, lembra? Consegue espelhar aqui? Consegue? Olha aí, ó. Então, a segunda coisa, irmãos, é a desobediência à palavra. Então tem uma outra coisa que faz as pessoas não frutificar. Deixa de frutificar. Causas de não frutificar. É o quê? Desobediência à palavra. Quem ouve, mas não pratica, não produz fruto. Está lá em Tiago, se você for ler lá, 1:22, fala que aqueles que ouvem, mas não praticam, não adianta nada. Você não está enganando a igreja, você não engana o pastor, você não engana o seu patrão, você não engana o pai, mãe, a esposa, o marido. Você está enganando a você mesmo, a Bíblia fala. E quem deixa de frutificar não é a gente, não é Deus, não são as pessoas. É quem deixa de praticar a palavra. Irmão, se você não praticar a palavra, é em vão, a tua vida não vai funcionar. Sabe por quê? Irmão, a igreja era para ser o lugar onde existissem as melhores pessoas do mundo. Potência em todas as áreas da vida. Por quê? Porque na igreja tem a palavra do Senhor, tem a videira. Mas por que isso muitas vezes não acontece, pastor? Com todo mundo na igreja. Acontece com um ou com o outro. Porque algumas pessoas, ou elas estão desconectadas da palavra, como nós vimos, ou estão desobedecendo a palavra. Ela está conectada, ela está na igreja, ela está ouvindo a palavra, mas ela não obedece. A palavra fala para você fazer isso, não vou fazer não, porque eu acho. Deixa eu falar uma coisa para você. Você, achando ou não, a Bíblia é a verdade. Agora, o que adianta você achar as coisas e a tua vida continuar do jeito que está? O que adianta você achar as coisas e as tuas finanças estar do jeito que está? Às vezes vem pessoas, agora mais não, mas antigamente, no começo da igreja, vinha bastante pessoas falando assim, pastor, é porque isso aqui, isso, aquilo, outro, é porque eu sou isso, eu estou assim e tal, não sei o quê. Aí eu olho, mas você está com a família quebrada, né? Então não adianta nada você ser isso, ser aquilo, você ter isso, ter aquilo. Outros vinham e falavam assim, pastor, mas é isso, é bem desenrolado, ou desenrolada, e aquela coisa toda. E aí eu falo assim, mas você está quebrado financeiramente, né? Pastor. Eu falo, então não adianta nada o que você acha, o que você faz, o que você pensa. Eu lembro, irmãos, que há muitos anos atrás, quando eu me converti, eu aprendi um evangelho que era um evangelho que matava, um evangelho que colocava doença nas pessoas, era um evangelho que era Deus esperando com um porrete do lado de fora, quando a pessoa errasse, e para tacar o pau na cabeça da pessoa. E eu aprendi um evangelho desse, um evangelho muitas vezes farisaico, aonde você julga as pessoas, e se uma pessoa batesse palma, falava, esse aí vai para o inferno, para você ter ideia, o nível que era, hard. Eu era nível Paulo, ou Saulo, né? Eu era nível Saulo, eu queria cumprir à risca o que estava escrito, e muitas vezes condenando pessoas. Irmãos, eu achava que estava certo,
Mas eu vou falar que nem Jesus falou para Paulo. Foi duro para mim eu ir contra a palavra, contra Jesus. Por quê, irmãos? Porque depois a gente vai aprender e vai falar assim, rapaz, o evangelho é misericórdia, o evangelho é amor, sabe? E você precisa andar nisso. Mas, irmãos, eu estava convicto, mas eu aprendi uma coisa bem interessante. Sabia que a gente pode estar convictamente errado? E isso é um perigo porque a gente está convicto, mas está convictamente errado. E aí a gente tem que fazer o quê? A gente tem que ouvir a palavra e obedecer. Porque o que está certo é a palavra, não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu aprendi. Se você estiver aprendendo alguma coisa, irmãos, errado, seja desse púlpito ou de qualquer lugar, seja da minha boca ou de qualquer lugar, não ouça, ouça o que está escrito na palavra. Agora, se nesse lugar está falando aquilo que é a verdade, aquilo que é para você fazer e você não faz, você está desobedecendo a palavra. E precisa obedecer, senão não tem fruto, tem consequência. Ou não frutifica. A outra coisa que deixa a pessoa sem frutificar, irmãos, é um coração endurecido. Marcos 4,19 fala isso sobre os solos, ou solos ruins, né? São 4 tipos de solos, somente um é um solo que é frutífero, um solo que germina, um solo bom. Outros 3 tipos de solos são solos ruins, que é o solo que caiu na beira do caminho, um outro caiu entre as pedras, outro caiu entre os espinhos. Então são corações que são endurecidos muitas vezes, são corações que são que ficam com a palavra e ela fica abafada. Tem coração que não tem raiz, não cria raiz, então isso traz problema, a pessoa não consegue frutificar. Então, está lá em Marcos, você pode ler na sua Bíblia, Marcos 4,19. Outra coisa que deixa as pessoas de frutificar é vida de aparência. Eita glória, hein? Viver de aparência vai fazer com que você não frutifique. Jesus condenou isso, irmãos. Sabe, a gente lê muito Marcos 11, 23, né? Mas se você for ver, esse Marcos 11, 23 é uma lição de fé. Porém, pouco antes disso, Jesus dá uma lição mostrando qual o problema e o que acontece com uma árvore que não tem fruto. Por quê, irmãos? Jesus estava com fome como ser humano e ele teve fome. Ele olhou de longe e ele viu uma figueira. E a figueira, quando ela tem folha, ela tem fruto. Se a figueira tem folha, ela tem fruto. Se ela tem folha, mas não tem fruto, tem alguma coisa errado. Ela está vivendo de aparência, ela só aparenta, mas não tem. E aconteceu isso. Aí Jesus chegou perto da figueira, olhou para a figueira, cadê o fruto? Não tem, só tinha folha. Aí Jesus fez o quê? Amaldiçoou a figueira. Ninguém nunca mais coma fruto de ti. E a Bíblia fala que a partir daquele momento, ela começou a secar da sua raiz. Quando foi no outro dia que eles chegaram lá, Pedro olha e fala assim, Jesus, a árvore que o Senhor amaldiçoou ontem, ela secou. E aí Jesus traz um ensino, em verdade, verdade vos digo que a qualquer que disser, ou aquele que disser, ergue-te e não duvidar no teu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Porque tudo que pedires em oração, credes que recebestes. Então Jesus traz um ensinamento, mas esse ensinamento foi baseado em algo que estava vivendo de aparência. E Jesus, ele condenou, ele falou assim, seja amaldiçoado, nunca mais ninguém coma fruto de ti. Deixa eu falar uma coisa para você, viver de aparência é uma maldição, irmãos. Pensa numa coisa ruim é você viver de aparência. E eu estou falando para você porque eu sei o que eu estou falando. Eu já vivi de aparência. Alô? Já vivi. Logo quando eu comecei no evangelho, lá, às vezes você aparenta uma coisa, mas de fato, na verdade, não era aquilo. Sabe, irmãos? E eu olhei assim, eu falei, não posso viver de aparência. Jesus condenou isso. Então eu preciso ter uma vida, eu preciso... E como é fácil para não viver de aparência, pastor? Acerte. Pastor, mas a minha casa não está bem. Então eu vou ficar fingindo, Não, conserta a tua casa, que aí você não vive de aparência. Pastor, minhas finanças não estão bem, eu vou ficar fingindo. Não, conserta as tuas finanças para você ficar bem. Pastor, mas meu corpo físico não está bem, o que eu faço? Conserta a sua saúde, né? Vai no médico, faz exames, faz exercício, coma direito, que você vai ficar bem. Pastor, mas no meu ministério não está bem, faz o quê? Conserta, irmãos, porque senão você não vai ficar bem, para de viver de aparência. Não adianta você ter cargo, não adianta você ter status, não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter faculdade, não adianta você ter conhecimento, se não é verdade aquilo que você está vivendo no evangelho. Você precisa viver o evangelho de verdade, diga de verdade, diga de verdade, diga de verdade. Irmãos, nós condenamos pessoas que
não vivem de verdade, irmãos. Nós falamos, os líderes que estão com a gente, as pessoas que estão com a gente, primeira coisa que eu não pergunto outras coisas, eu pergunto primeiro, como é que você está? Aí a pessoa, eu estou bem, e eu falo, e a tua casa? Pode perguntar para os líderes, eu pergunto como é que está a casa, como é que está o relacionamento, como é que está, antes de qualquer outra coisa. Por quê, irmãos? Porque o nosso maior interesse é que você viva dentro da sua casa. Se você viver dentro da sua casa a verdade, e essa verdade for aquilo que você está vivendo aqui fora, parabéns para você. Pastor, mas não é tão, a minha vida não é tão um filme da Disney, pastor, em casa. Não tem problema, contanto que do lado de fora você esteja vivendo a verdade. É melhor você assumir que não é um filme da Disney, também do lado de fora. Por quê? Porque aí você conserta. Para quê? Para ficar bom. Sabe, irmãos, enquanto você não assumir e falar assim, olha, eu preciso fazer alguma coisa, vai continuar. Então, você precisa entender que essas coisas fazem com que você não frutifique. E eu falo uma coisa para você, se não está frutificando, tem alguma coisa que está errado, irmão. E aí você faz o quê? Ah, pastor, então eu vou parar. Não, você conserta para frutificar. É assim que resolve as coisas, não é parando. Se você parar, você desconecta de vez e você pensa que vai fazer o quê? Vai frutificar? Não, irmão. Vamos lá. Segundo, as consequências de não frutificar. Porque não é só não frutificar, é as consequências disso. Porque você pensa que não tem, né? Não frutificar, pastor, não estou frutificando, não. Não, tem consequência isso, irmão. Do mesmo jeito que tem bênção quando você frutifica, quando você multiplica, tem consequência quando você desobedece e faz o contrário. Consequências e o resultado é inevitável. As consequências, tudo aquilo que o homem plantar, o homem vai colher. Primeira coisa, esterilidade espiritual. Ou seja, a incapacidade de gerar resultados no espírito. A pessoa não consegue gerar resultados no espírito. Ou seja, ela ora e não acontece. São consequências de não frutificar. Então é a incapacidade de gerar resultados no espírito. E também naturalmente. Ela não consegue gerar resultados. Segundo, ser cortado ou rejeitado. Pastor, não pastor, mas Deus é amor. É verdade, mas Ele também corta e rejeita. Como assim, pastor? Está aí na Bíblia. Então você rasga a sua Bíblia, porque está escrito lá. Vamos lá, ler em Mateus capítulo de número 7, verso de número 19. Abra lá, só para você ver. Coloquei só esse versículo. Ó. Toda árvore que não produz bom fruto é o quê? É cortada e lançada ao fogo. E aqui ele dá uma ênfase que não é só produzir fruto, é produzir bom fruto. Não é qualquer fruto, é um fruto excelente. Não é um fruto de qualquer maneira, é um bom fruto. Ele deixa específico. Porque se fosse só frutificar, irmãos, ele colocaria aquele que frutifica. Mas ele fala de um bom fruto, ou seja, tem que ser um bom fruto. Se não é bom fruto, não adianta. Aí ele fala que toda, então quer dizer que é toda. Diga toda, é toda. Toda árvore que não produz. Aí tu acha que eu e você, se a gente fizer uma coisa errada, a gente não vai entrar no pacote não, né? Ó, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada aonde? Aonde, irmão? Vamos voltar lá, mais uma consequência, inutilidade, ou seja, vara seca, sem valor, João 15:6, vamos lá ver, João 15:6, o fogo é o destino de quem não frutifica, vamos lá, ó, se alguém não permanece em mim, ou seja, desconectou, as consequências, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e queima. Então são consequências. Irmãos, às vezes as pessoas elas querem somente as bênçãos, mas esquece que quando você, ou qualquer outra pessoa, quando erra também tem consequência. E talvez o que você está vivendo hoje seja consequência dos erros que você cometeu. Ou a culpa é dos outros? Porque o diabo não tem poder mais sobre você, não sei se você sabe disso. Não terceiriza, irmãos, a culpa para o diabo se você está abrindo a porta.
Vamos falar sobre frutificação, aumento e abundância agora. Amém? Você já está limpinho pela água, né? A palavra já limpou você. Então, você faça assim, ufa. Amém? Se você sobreviveu, se você não saiu correndo daqui, então, se você se segurou na cadeira, glória a Deus, e ouviu essas verdades, você está pronto para frutificar. Amém? Pronto para aumento. Amém? Pronto para multiplicação. Amém? Vamos começar pela frutificação. João 15:5. João 15:5, irmãos, é muito importante. Leia lá, olha o que está escrito lá, ó. Eu sou a videira, vós sois o quê? Eu e você somos os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá o quê? Esse frutifica, irmãos. Sabe, se você está conectado com a palavra, irmãos, você precisa estar animado. Por quê? Porque você frutifica, irmãos. Você pode chegar num lugar estéril, você pode chegar num lugar onde ninguém frutifica, mas você vai frutificar. Você é como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, irmãos. Ao devido tempo vai dar o seu fruto. Pode todo mundo estar passando na seca, mas você vai estar com a sua folhinha verdinha. Você vai frutificar porque está conectado com a palavra. Ele diz assim, olha, se você permanecer em mim, mas eu, Jesus, preciso permanecer em você também. Deixa eu falar uma coisa para você. Deixa Jesus permanecer na tua vida. Deixa a palavra permanecer na tua vida. Deixa Ele fazer parte do teu cotidiano. Deixa Ele fazer parte da tua família, das tuas finanças. Deixa Ele fazer parte do teu ministério, da tua empresa. Deixa Ele fazer parte da tua vida. E você vai frutificar. Diga, dar frutos. Sabe, irmãos, e não é pouco fruto, é muito fruto. Diga, é muito fruto. Diga, é muito fruto. Diga, é muito fruto. Sabe, irmão, você precisa avaliar a sua vida todos os anos. Você precisa enxergar, olhar para você. Será que esse ano eu estou dando mais frutos do que no ano passado? Porque todo ano você vai dar frutos, amém? Todo ano você vai dar fruto, amém? Todo ano você vai dar fruto, amém? Você precisa, irmãos, entender isso. A frutificação, irmãos, é o primeiro sinal de vida, amém? Primeiro sinal que você está com a vida no Senhor, conectado com o Senhor, é a frutificação. É mais ou menos como uma árvore, irmãos. É uma árvore, como ele dá o exemplo mesmo. Se estiver conectado no Senhor e o Senhor estiver conectado em você, vai dar fruto. Diga, vai dar fruto. Diga, vai dar fruto. Para quê, pastor? Para cumprir o seu propósito. Você precisa dar fruto. Por quê? Para cumprir o seu propósito. Para cumprir o propósito. Propósito. Deixa eu falar uma coisa para você. Frutificar, irmãos, é muito mais do que produzir somente resultados. Frutificar é ter o seu caráter transformado. Frutificar é você ter boas obras. Frutificar é você ter uma fé viva. Frutificar é você ir e fazer. E quando você faz, acontece. Frutificação, irmãos. Nós precisamos aplicar isso na nossa vida. Ter uma fé viva. Nós precisamos aplicar essa fé. Nós precisamos aplicar e entender que nós precisamos frutificar. Se tem alguma área da tua vida, irmãos, que não está crescendo, tem alguma coisa errada, você precisa envolver Jesus para começar a crescer. Vai crescer. Vai crescer. Vai crescer. Se você permanece em Cristo, não existe esterilidade para você, porque o Espírito Santo do Senhor, ele vai gerar fruto. Ele vai gerar fruto. Ele vai gerar fruto. Frutificar, e muitas vezes, irmãos, frutificar é você ter paciência. Alguém pisa no teu pé e você longanimidade, fruto. Muitas vezes frutificar, irmãos, é você enquanto tudo está conspirando o contrário. Aí você fala o quê? Você, alegria, O nome disso é uma pessoa que frutifica, irmãos. Uma pessoa que anda em fé é uma pessoa que frutifica. Uma pessoa que é longânimo, uma pessoa que é bom, uma pessoa que frutifica, uma pessoa que anda em paz. O mundo está se acabando e a pessoa está em paz. É uma pessoa que está frutificando. Você precisa entender, irmãos, você precisa frutificar. E às vezes o fruto vai aparecer na hora que for apertado. Na hora que você for apertado, aí talvez o fruto vai aparecer. Vai aparecer na verdade o que está dentro. Se é a palavra, se é Jesus, vai aparecer fruto. E se não for, vai aparecer o que tem dentro. Vamos para a segunda parte. Porque isso é
uma sequência. Tem gente que quer, pastor, como eu faço para multiplicar? Eu falo, primeiro começa a frutificar. Pastor, como eu faço para aumentar, pastor? Comece frutificando. Se você não frutifica, você não tem amor pelas pessoas, se você não tem fé, você não tem paz, você não tem alegria, você não tem longanimidade, não tem bondade, não tem domínio próprio, e você quer aumentar, por quê? Se você aumentar dessa maneira, sem esses frutos aqui, ou sem o fruto, você vai ter problema lá na frente. Vai ser uma árvore troncha, e vai estar pendendo para um lado, daqui a pouco, cai. Primeiro você precisa frutificar. Talvez se você esteja na fase de frutificação, nessa noite, você já está num bom caminho. Mas não pula etapa. Primeiro vem a frutificação. E depois, diga aumento. Diga aumento. Diga aumento. Aumento, irmãos, é um processo progressivo do crescimento. O aumento é um processo progressivo do crescimento. Aí você vai aumentando, diga aumentando. Diga aumentando. Provérbios capítulo de número 4, verso de número 18, fala sobre isso. Olha o que está escrito lá, Provérbios 4, 18. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e o quê? Mais e, até ser dia perfeito. Ou seja, o aumento é um processo. É um processo. Não queira estar num lugar aonde você não passou pelo processo para estar lá. O aumento é um processo. Agora, ele fala aqui que a vereda do justo, quantos justos tem aqui? Se você não levantou a mão, você perdeu a oportunidade de receber aquilo que Jesus fez por você, porque Ele era justo e Ele te fez justiça. Amém? Então você não é justo pelas suas obras, você não é justo, porque quando a gente pergunta aqui às vezes na igreja, quem é justo aqui, levanta a mão, a gente fica escandalizado. Deixa eu falar uma coisa para você, Ele nos fez justiça, amém? Jesus era justo e agora Ele fez justiça, e nós nos tornamos justos aonde? Diga em Cristo, diga em Cristo, diga em Cristo, diga eu sou a justiça de Deus, amém? Diga em Cristo, eu sou justo. Volta lá no versículo. Vamos ver lá para você ver. Provérbios 4,18. Mas a vereda do justo, ou seja, a vida, a jornada, o processo do justo, é como a luz da aurora. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. O sol, ele quando dá 6 horas da manhã ou 5 horas da manhã, ele não fica brilhando como se tivesse meio-dia. Não é assim? Ou fica? É o mesmo sol do meio-dia? O sol é o mesmo, né? Mas a intensidade dele, para mim e para você, é a mesma coisa? Não, de manhã parece que ele é mais fraquinho, né? Mas vai fazendo o quê? Conforme vai passando a hora, vai fazendo o quê? Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, mais e mais, mais e mais, mais e mais, mais e mais. Alguém já viu, irmãos, fora, com exceção de um episódio na Bíblia que aconteceu isso, do sol retroceder, né? Mas alguém já viu falando, ou já viu aqui fora desse episódio da Bíblia, o sol, ele ser mais e menos, aí tem sol, aí daqui a pouco o sol volta. Não, eu vou voltar. Alguém já viu isso? Sim ou não? Sim ou não? Porque Deus determinou isso, que é para ser mais e mais, progressivo, aumentando, mais e mais. Até quando? Até ser dia perfeito. Amém? Ou seja, agora ele está comparando com uma luz da aurora, ele está comparando isso com a gente. A vereda do justo, a vida do justo não é mais e menos. A tua vida não pode ser trancos e barrancos. A tua vida não pode ser em cima e embaixo. Não, pastor, é que a vida é assim. São altos e baixos. A Bíblia não fala isso, a Bíblia fala que é mais e mais. É melhor você crescer um pouquinho, mais crescer, porque está sendo mais e mais, do que você crescer e descer. Crescer e descer, crescer e descer. Pastor, agora eu vou ler a Bíblia inteira, num dia só. Não, comece lendo um capítulo, comece lendo um versículo, todos os dias. Vá crescendo nisso. Pastor, agora eu vou orar 24 horas por dia. Comece orando 5 minutos e vá crescendo nisso. Pastor, agora eu vou ser generoso, pastor. Eu vou dar minha casa, vou dar meu carro, vou dar...
Comece sendo dizimista e ofertante. Comece fazendo o que a Bíblia diz, pelo menos isso. E aí você vai colocando generosidade em cima, cada dia mais e mais. Mas, irmãos, o problema é que algumas pessoas, elas não fazem aquilo que precisa fazer, mas elas querem muito. E aí elas querem pular a etapa e querem ir para a multiplicação, sendo que ela nem está passando no processo do crescimento. Crescimento é mais e mais, irmãos. E eu vou falar para isso aqui serve na igreja, serve em qualquer lugar. Departamento, ele precisa crescer mais e mais. Se está mais e menos, tem alguma coisa? Sua vida financeira, ela precisa crescer mais e mais. Se está mais e menos, tem alguma coisa? Tem não, pastor, tem. Talvez é falta de administração. Às vezes nem é o diabo, às vezes é falta de administração. Eu estou falando isso porque quando eu fiz escola de ministro, a gente foi fazer o rema, tem uma matéria chamada Vida de Prosperidade. Eu falei, rapaz, eu quero aprender essa matéria, glória a Deus, e eu vou prosperar cada dia mais. Aí, primeira aula que teve com o Cleantro, professor, maravilhoso, e ele cuida das finanças, para você ter ideia, do ministério inteiro, ele é o secretário disso, e eu falando assim, e eu parando para ouvir, eu falei, ele vai trazer algo bem, uma revelação bem grande, né? E ele falou assim, quem tem cartão de crédito aqui? Eu levantei a mão, muita gente levantou a mão, quase todo mundo levantou a mão. E aí ele falando assim, olha, você ou alguém aqui já pensou em quebrar o cartão de crédito porque o diabo estava roubando as suas finanças? Aí a grande maioria das pessoas levantou a mão porque falou, rapaz, o diabo está me roubando, né? Eu vou quebrar meu cartão de crédito. Aí ele perguntou, quantas vezes o diabo pegou o teu cartão de crédito e foi fazer compra? Aí, nenhuma. Aí ele falando, irmão, não adianta você quebrar o seu cartão de crédito. Talvez você já pensou aqui, já pensou dessa forma, eu vou quebrar meu cartão de crédito. Deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa quebrar a desobediência dentro de você. Porque não adianta você ter um cartão de crédito quebrado, no dia que você tiver um inteiro, você vai continuar gastando. O problema não é o diabo, não é o devorador. Né? O problema é que muitas vezes você é o devorador. E aí quando ele falou isso para a gente, para a sala de aula, eu não estou falando para vocês não, viu? Estou falando que eu recebi isso aqui. Mas se você quiser também receba. Ele falou isso para mim, falou assim, olha, para a gente na sala de aula, não adianta você ter um cartão de crédito e você falar que vai quebrar porque não vai adiantar nada. Você precisa cumprir os princípios. Ter domínio próprio. Quando vem a fatura lá, aí depois você olha lá. Isso aqui foi eu comprei ou foi o diabo? Foi eu ou foi o diabo? Aí você faz uma risca lá. O que foi o diabo? Ele até falou assim, olha, o que foi o diabo, traga a tua fatura. O que foi o diabo que comprou, eu pago. Aí eu parei, olhei assim, eu falei, é mesmo, né? Não teve nenhuma conta que ele fez, todos foi eu. Sabe, irmãos, então é melhor você pegar e aprender a administrar bem as suas finanças. Para quê? Para aumentar. Diga aumentar. Diga aumentar. Diga aumentar. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Esse culto é salvador. É libertador, amém? Você que quer frutificar, quer aumentar aí, quer multiplicar, entra nesse processo. Começa a frutificar, ter domínio próprio, começa a ter paz, começa a ter alegria, começa coisa básica, frutificar, e depois você vai aumentando, amém? E quando a sua vereda do justo, você é justo, nós somos justos em Cristo Jesus, é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, o aumento não é algo instantâneo, o aumento não é miojo, irmãos, que acontece em 5 minutos, isso é filme. Acaba com isso, irmãos, acaba com esse negócio de você ficar esperando. Tem gente que está esperando até hoje o anjo vir na porta com uma mala de dinheiro. Chegou na tua casa? Mas você não aceitou Jesus? E não foi um anjo lá não, levar a mala de dinheiro para você não? Foi não, né? Na minha casa também não foi não, irmão. Se eu não for trabalhar, lá a CELP lá, ele não aceita oração não. Nem o mercado, irmãos. Você fala, vou orar por você. Ele fala assim, pode orar, ora. Mas chegar no final, ele fala assim, deu tanto. É no Pix ou no cartão? Você entende, irmãos? Não é algo instantâneo, irmãos. Para de querer fugir do processo. Assim como o nascer do sol vai ganhando intensidade até o pleno dia, também a vida daquele que anda em Deus cresce gradualmente. Outra coisa, o reino de Deus,
O aumento é o passo a passo. No reino de Deus, o aumento é o passo a passo. Dá um passo no reino de Deus, aí você aumenta. Dá um passo e aumenta. Você não dá um pulo, você dá um passo. Dê um passo de cada vez. Vou falar de novo para você, dê um passo de cada vez. Você não ficou muito feliz não, porque tem gente que quer dar um pulo. Ai não, pastor, mas eu quero agora. Deus não entrega tudo de uma vez. Ele nos faz crescer de glória em glória, irmãos. Deus não entrega tudo de uma vez. Se Deus entregar tudo de uma vez para você, talvez você se perca. Como assim? E eu não digo se perder porque Deus dá muito e você... Não, porque às vezes Deus dá muito para você e você não consegue administrar. Ou talvez você tenha medo de tudo aquilo que Deus tenha para você. Pastor João, ele diz uma frase bem interessante, ele fala assim, olha, andar com Deus é como andar numa curva na estrada. À medida que você vai entrando, você vai vendo a estrada. Você só vê a estrada à medida que você vai entrando nela. Então andar com Deus é mais ou menos isso. Tem gente que pensa que é só uma reta. Não, muitas vezes Deus não vai te mostrar aquilo que está lá na frente. Se Deus tivesse mostrado para mim que a gente ia passar por tudo que a gente já passou até hoje, na minha vida, Ele tivesse mostrado isso há 20 anos atrás, eu falaria, rapaz, Senhor, pede para outro fazer, que tenha mais capacidade do que eu. Eu ia pedir para Deus, Senhor, tem tanta gente tão capaz, tanta gente boa no mundo, o Senhor vai pedir logo para mim. Ou seja, Deus não entrega tudo de uma vez, irmãos. Ele nos faz crescer de glória em glória, de fé em fé, vitória em vitória. Amém? Diga de fé em fé. Diga de vitória em vitória. O aumento é a prova que estamos no caminho certo. Ei, quando você está aumentando, é a prova que está no caminho certo. Aleluias. Eu anotei algo bem interessante. Hoje, se hoje existe fruto, amanhã haverá o mais e mais. Se hoje tem fruto na tua vida, fica tranquilo, porque amanhã começa o mais e mais. Pastor, eu estou frutificando, pastor. Então fica tranquilo, porque amanhã é o mais e mais. Amém? E depois, mais e mais ainda. E aí a gente vai finalizar com isso. Eu quero finalizar com vocês com a abundância. Diga abundância. Diga abundância. Diga abundância. O que é a abundância, pastor? É o transbordar. É o meu cálice transborda. O que é a abundância? É você ter mais do que suficiente. O que é ter abundância? É você ter para você e ter para o próximo. O que é ter abundância? Tem pessoas aqui, irmãos, que estão andando em abundância. Amém? Já estão nesse processo de abundância. Amém? Você vai ver, João 10:10. Vamos ler lá, João 10:10. Olha o que está escrito lá. O ladrão não veio somente para matar, roubar e destruir. Pode colocar lá. Mas eu vim para dar vida, para que tenha vida e tenham em abundância. Escuta isso, é Jesus falando, não é o pastor Fabiano Sena do Verbo da Vida. Jesus fala. Quantos aqui acreditam em Jesus? Quantos aqui acreditam em Jesus? Você acredita nele, né? Olha o que ele falou. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Ele vem só para isso. Aí ele coloca, eu vim para que tenham. Ou seja, é para você ter. É para você ter. É para você ter. Diga eu tenho. Diga eu tenho. Diga eu tenho. É para ter. O quê? Vida. E não é qualquer vida. É uma vida o quê? É uma vida o quê? É uma vida o quê? Não é só você ter. Pastor, como é que... Ô irmão, como é que você está? Pastor, sobrevivendo. Não, irmãos, é para você ter o quê? Uma vida abundante. Como é que está, irmãos? Pastor, eu estou só vivo. Irmãos, se você está só vivo, irmãos, você agora precisa estar vivo e ter uma vida o quê? Abundante. Ter uma vida em abundância, irmãos. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Ter uma vida em abundância
não é você ter muito dinheiro, irmãos. Somente faz parte disso. O que é ter uma vida abundante, por exemplo, nas finanças? Já que algumas pessoas pensaram nisso. O que é ter uma vida abundante nas finanças? Contas pagas e dinheiro sobrando. Vou falar de novo para você. Uma vida abundante, você ter as contas pagas e ter dinheiro sobrando. Quando você precisa comprar mais alguma coisa, você compra, está pago. Ou quando alguém precisa de alguma coisa, você vai lá e ajuda. O nome disso, abundância. O que é ter uma vida abundância no alimento da sua casa? É quando chega alguém e o filho lá não grita lá para você: mãe, bota mais água no feijão. Ele não grita assim, ele fala assim: mãe, bota mais feijão na água. Isso quer dizer o quê? Que você tem para você e também tem para o próximo. É uma vida abundante na alimentação. Quando você tem mais do que 2 pares de roupa. Porque Jesus falou para os discípulos: ó, você pega lá, vai e vocês saem sem nenhum par de roupa, para vocês terem ideia. Vai lá evangelizar e Deus supriu ele de todas as coisas. Ou seja, se você tem mais do que um par de roupa, você já pode se considerar o quê? Uma pessoa abundante. Porque tem pessoas na África, irmãos, que não tem nenhum. O menininho anda tudo sem roupa lá, porque não tem às vezes roupa. Não é porque eles gostam de andar daquele jeito, não. E às vezes você reclama, abre o guarda-roupa, eu não tenho roupa para sair. Quando você fala isso, você está falando assim: Jesus, eu não sou abundante. Abre o guarda-roupa lá, o closet lá, parece uma centopeia que mora naquela casa. Tem sapato que dá para vestir, dá para calçar um batalhão. E aí fala: eu não tenho sapato para ir para a igreja, para sair. Quando você fala isso, você está fazendo o quê? Você está falando: Jesus, essa abundância que eu tenho não é nada. Eu quero mais. Irmãos, aprenda, reconheça a abundância que você já tem. Ser uma pessoa abundante começa por reconhecer a abundância que você já tem. Se você não consegue enxergar a abundância na sua vida, não tem nenhuma área da tua vida que tenha abundância. Se você não consegue enxergar nenhuma área na tua vida que está em abundância, tem alguma coisa errada. E está lá atrás. Ou não está frutificando, ou não está aumentando, porque tem que ter abundância. Tem que chegar nesse estágio de abundância. Seja nas finanças, seja no ministério, seja na sua casa, seja na sua família. É o processo, irmãos. Não tem como a gente fugir do processo. A abundância é o ápice disso aí. É o transbordar. Não apenas ter fruto, nem somente aumentar, mas transbordar. Para quê? Para impactar a humanidade. Como assim, pastor? Você precisa transbordar para quê? Para ajudar a tua família. Você precisa transbordar para quê? Para ajudar as pessoas. Sabe, se o dinheiro, irmãos, o grande dinheiro, o dinheiro grosso do mundo, estivesse na tua mão, não tinha fome no mundo. Pelo menos eu acredito que não. Se todo o dinheiro do mundo estivesse dentro da igreja, eu acredito que não deveria existir fome no mundo. Por quê? Porque a igreja ia suprir. Você entende isso, irmão? Agora, abundância não tem nada a ver com egoísmo. É antagônico, é contrário de egoísmo. Abundância é você partilhar. É você compartilhar. É você se doar. É você dar. Isso são características de pessoas abundantes. Egoísmo não tem nada a ver. Se você ou alguma pessoa que está nos ouvindo é egoísta em alguma área, você está deixando de ser abundante. O outro lado da história é abundância. E o outro, egoísmo. O abundante sempre vai ter mais para dar. E o egoísta sempre vai ter menos. E ele diz que não dá porque não tem. Mas é o contrário, ele não tem é justamente porque não dá. Quando sua vida se tornar uma fonte para os outros beberem, você se tornou abundante. Quando você se tornar uma fonte, pessoas pedem conselho para você, é uma fonte. Os outros estão bebendo. As pessoas pedem ajuda para você, você ajuda as pessoas, às vezes famílias, parentes, faz uma coisa ou outra, uma cesta, um recurso, alguma coisa ou outra. Você está fazendo o quê? Sendo abundante.
sendo uma fonte para as pessoas beberem. Sabe, Deus não te chamou, ou Deus te chamou para frutificar. Diga assim, Deus me chamou para frutificar. Diga para aumentar, mas também para ser abundante. Receba esse mocotó dessa noite. Amém? Esse aqui é a quinta Power Up, irmãos. Essa quinta-feira é para te colocar para cima. Colocar as coisas, arrumar a casa dentro de você, arrumar os princípios. Faz um balanço dentro de você, começa a olhar, opa, isso aqui, ó, não, eu tenho que frutificar, eu tenho que aumentar, eu tenho que ter abundância. E entenda, a abundância não é ter mais do que o outro. Amém? Quem é abundante? Aquele que menos precisa. Quanto menos você precisa, mais abundante você vai ser. Jesus era abundante. E ele ia para um lugar, ia para o outro. Não faltava nada para ele. E ele era o quê? Abundante. Quanto menos você, irmãos, a consciência de falta, saída, quanto mais consciência de falta você tem, menos abundante você vai ser. Mas quanto menos a consciência de falta, e quanto mais você encontrar abundância em você, mais você vai ser abundante. Amém? Vamos ficar de pé? Glória a Deus.